aqui da nossa cidade, que completou somente 402 anos de existência. Vamos lá, Giovana, desbulha pra gente aí, né, esses 402 anos aí do nosso domingo, né, Coelho? Isso aí, fica à vontade, Giovana. Tá bom. Então vamos falar sobre essa parte histórica de Gurupá, né? Então Gurupá completou 402 anos de fundação, mas também Gurupá é fruto de um longo processo de ocupação pelos holandeses, que eles desejavam comercializar aqui na região. Então houve um erro histórico, mas também a continuidade da nossa história. Os holandeses chamavam os indígenas que habitavam aqui na região de Mariocai. Só que esse erro histórico não quer dizer que é um erro que é plausível. Mas Mariocai, ele não é nossos ancestrais. Tá? Mariocai é apenas um termo pejorativo, mas a gente, com toda certeza, pode dizer que nosso sangue de Gurupá, ele tem uma ancestralidade com a nação Tupinambá. É daí que nós vamos misturando o nosso sangue com os indígenas, portugueses, holandeses, os cabanos. Então, nossa ancestralidade provém dos Tupinambá, tá? Esse termo usado Mariocai, ele foi um termo erradamente que foi colocado na história, mas que também ele é um nome que provém do Tupi, que quer dizer o Maricai, quer dizer frutos da mata ou queimado, né? Então era um termo pejorativo que os holandeses utilizavam aqui. Então existe um livro, o único livro que cita esse nome, chamado Noções de História do Brasil, de 1936, que ele descreve que a palavra Mariocai, ela não é uma tribo indígena, ela é apenas um termo usado antes para falar, era um apelido pejorativo que significava um maricai. Tá? Então, a história de Gurupá, ela vai se surgindo em torno do forte Santo Antônio, tá? Esse forte de Santo Antônio, por isso que dá os 402 anos, 1623, ele primeiramente foi denominado de Forte de Mariocai, tá? Existe ainda mapas em Amsterdã que comprovam esse nome, tá? Então ele foi arrasado pelo português Bento Maciel Parente, que na época era capitão-mor, e aí que foi fundado o Forte Santo Antônio de Gurupá. Tá? Então, existe um entrelace das nacionalidades irlandesas, holandesas e, por último, portuguesas. Porque esses holandeses, eles queriam colonizar essa região do Xingu. E aqui seria o Porto Central, entre as cidades de Porto de Mós, adentrando o rio Xingu, teria as fortificações, e aqui seria a fortificação central. Então os holandeses eles tinham um projeto muito grande de construir aqui um ponto aonde poderia comercializar as iguarias que tinha aqui. Então eles trouxeram pessoas escravizadas da África, principalmente do norte da África, para essas tarefas braçais, principalmente na construção das feitorias, tanto do Xingu quanto aqui em Gurupá. Então, os holandeses, junto com os ingleses, trouxeram as pessoas forçadamente escravizadas para os trabalhos braçais. Entre esses trabalhos braçais era a plantação do tabaco. Ou seja, aqui em Gurupá nós temos uma terra muito boa para essa plantação, que seria a terra preta. Então, com mais todas as técnicas indígenas e junto com os trabalhadores braçais, aqui era o ponto ideal para fazer essa plantação de tabaco. O tabaco, na época, na Europa, era ouro, então era como se fosse o nosso ouro do açaí, por isso que aqui seria o ponto central. Tá? Então, por aí que chegou, principalmente lá por 1608, as primeiras pessoas escravizadas em Gurupá. Tá? O forte
com a mudança para Santo Antônio de Gurupá, foi em homenagem aos frades da província que colaboraram com mais de 5.000 indígenas da mesma nação Tupinambá que existia aqui para guerrear. Então, esses povos indígenas são grupos que habitavam o Brasil na chegada dos europeus. Então, aqui já existiam os povos indígenas. Atualmente, cerca de mais de 1 milhão de indígenas está em todo o nosso território do Brasil. Principalmente, atualmente, a população indígena do Brasil é mais de 800 mil. Então, fazem parte dessa grande diversidade de etnias, tanto aqui na nossa região do Xingu, quanto no estado do Pará. Hoje, apesar dos livros ainda não mudarem e a gente fazer um conceito histórico da mudança, que hoje não se fala mais índio, se fala indígena. A palavra índio, usada para referir as pessoas dessas etnias, os nossos ancestrais, é extremamente pejorativo e reafirma um preconceito. Indígena, não existe índio no Brasil. O que existe são povos nativos, originários ou povos indígenas. É esse o correto de usar. Quando a gente chama índio, a gente está com preconceito com as etnias indígenas, tá? Então foi se trocado nos livros didáticos a proibição dessa palavra que se tornou tão pejorativa por anos e anos. Então, essas batalhas contra os holandeses, franceses e corsários ingleses, os portugueses, quando descobriram que aqui já tinha uma colônia de holandeses, eles queriam dominar a Amazônia Oriental. Tanto é que quando os portugueses chegaram aqui e arrasaram, devastaram tudo que tinham, e surgiu o novo Forte Santo Antônio, essa forte com base militar. Ela não é como está hoje em dia, era uma pequena casa de madeira e palha, com muro de pedras e canhões médios. Possivelmente, esses 2 canhões que estão no forte não são os originais, até porque a condição específica dos canhões originais são de longo porte, ou seja, um longo alcance. Tá? Então houve muitos conflitos brutais entre indígenas, portugueses e resultaram dentro da nossa história muito sangue, principalmente onde está ali a Praça Dom Clemente, da frente da Igreja Matriz Santo Antônio de Gurupá. Ali seria enterrado os anciões indígenas, nossos ancestrais. As mulheres eram enterradas onde hoje existe a Praia do Coqueiro. Por que se separavam? Porque quando a gente, numa etnia indígena, se perde ou morre uma mulher, a mulher é que gera vida. Então é uma grande perca para a etnia indígena. Tem toda uma simbologia. Por isso que elas eram enterradas, separadas, aonde hoje é ali a Praia do Coqueiro. Então essa relação dos povos foi marcado por violência e imposição dos lusitanos, que eram os portugueses. Em 1639, a Vila Santo Antônio de Gurupá, ela foi criada a partir de uma lei e depois foi levada à categoria de cidade, e é essa lei provincial que se surgiu 11 de novembro de 1885. Essa lei, ela foi queimada, o original estava no Museu Nacional do Rio de Janeiro, ela não existe mais porque foi queimada no incêndio em 2017, e é uma lei provincial número 1209, de 11 de novembro de 1885. Esse é o correto, é onde Gurupá foi elevado à categoria de cidade. Existe um historiador que descreveu o nome de Gurupá como Porto de Canoas. Tá? Realmente está certo, Porto de Canoas, que é o nome tupi. Mas a palavra que deu origem ao nome de Gurupá, ela baseia-se em vários relatos e mapas que ainda estão em Lisboa, no Museu Nacional de Portugal, e afirma com toda certeza que o nome era Iguarupaba,
é esse que é o nome real de Gurupá. É o nome indígena, e Guarupaba, que quer dizer porto de muitas canoas, tá? Só que ao decorrer da história, os mapas que foram colocados se escrevia Coropá com C. Ainda existem muitos mapas, principalmente em Portugal, mapas em Amsterdã, na Holanda. E depois que ficou Gurupá com G, mas a origem se é Iguarupaba. A nossa bandeira de Gurupá, ela foi criada através de uma lei municipal número 352, de 6 de junho de 1969. Tá? Então, o correto é o azul em cima, é uma lei municipal, então não se pode mudar símbolos municipais, que são símbolos oficiais. Então, a lei municipal número 352, ela diz que a bandeira de Gurupá é dividida em 3 cores de idêntica largura, sendo no começo o azul, no centro o amarelo e embaixo que é vermelho. Só que a gente está usando ao decorrer de vários anos erradamente a nossa própria bandeira de Gurupá, talvez por falta de conhecimento ou por não aprofundar a nossa própria história. Mas o correto é o amarelo no centro e o vermelho embaixo. O que quer dizer? O azul, ele quer dizer a nossa extensa forma da tropicália. O que é tropicália? É a forma que divide o clima, que é representada pelo azul celeste. E no meio, o amarelo, que quer simbolizar as terras paraenses. Não tem nada a ver com ouro ou com... significa as terras paraenses. E vermelho significa o estado do Pará, que é aí que vem toda uma simbologia da Revolução Cabana. Tá? Então, ao lado esquerdo tem 3 estrelas, que quer dizer a primeira Carrazedo, distrito do Carrazedo, há no meio a sede, que é a nossa cidade de Gurupá, e à direita é distrito do Itatupã. Então essa que é a nossa verdadeira bandeira de Gurupá. Erradamente, por anos e anos, a gente comete esses erros, falta aprofundar mais um pouco da história, mas esse é o verdadeiro símbolo. Essa bandeira de Gurupá e essa lei foi de 1969. Então ainda deve existir nos arquivos públicos do município o original dessa lei. Quando se completa 402 anos de existência de uma história tão rica em Gurupá, aqui em Gurupá nós temos 50 sítios arqueológicos comprovados pelo Museu Emílio Gueldes. Quando se fala 50 sítios arqueológicos, nós temos uma história muito grande, que vai além dos nossos conhecimentos. Então, o município de Gurupá, como eu falei na bandeira, tem o Carrazedo, que é localizado entre a sede do município e o município de Porto de Mós. E o distrito do Itatupã, que é localizado entre o Gurupá e o município de Santana, no estado do Amapá. Aí que vem a profundidade da nossa história. A cidade de Mazagão, que é no estado do Amapá, que foi considerado, dentro da sua história, o porto de entrada das pessoas escravizadas, forçadas, vindo da África, também pode ser, dentro de uma pesquisa mais aprofundada, pode ser a nossa origem dos nossos sangue, também desse sangue dos nossos irmãos que vieram forçadamente escravizados aqui. Então, possivelmente, as pessoas escravizadas vinham trabalhar na onde se chama hoje o Quilombo Gurupá-Mirim. Era uma fazenda de uma determinada família que conseguiu, por sesmaria, o domínio lá. Então, possivelmente, essas pessoas escravizadas vieram do Mazagão e vieram através do mercado de pessoas, principalmente do Marrocos, que era colonizado pelos portugueses e dominado pelos lusitanos. Então, provavelmente foi feito do Rio, do estado do Amapá, que vieram os negros escravizados para a localidade onde nós temos hoje o Quilombo Gurupá-Mirim.
Hoje o Gurupá Mirim ele é certificado como remanescente quilombola pela Fundação Cultural de Palmares. Então aí que vai a profundidade da história. Possivelmente a história de Gurupá venha de lá, do Mazagão para Gurupá Mirim, se há uma profundidade de uma pesquisa muito maior. Então nós temos hoje a Associação das Comunidades Remanescentes Quilombolas, que foi fundada em 5 de novembro de 1999, foi título reconhecido como domínio público pelo Estado do Pará, através do ITERPA, e ortogado também pela Associação Remanescente de Quilombos de Gurupá. Então, aproximadamente, nessa história, nós tivemos mais de 12 mil pessoas escravizadas, espalhadas nas fazendas do Marajó, para o trabalho rural, que é a plantação do tabaco, e também para o trabalho da pecuária. Então, se a gente for aprofundar, a gente vai entender o porquê que as pessoas que conseguiram fugir e se organizar em quilombos. E aprofundando mais um ponto importante, a capoeira, como ela é vista, ela tem uma profundidade muito especial. Ela foi praticada no Brasil colônia, durante o período da escravidão do Brasil, e os protagonistas dessa prática foram os negros escravizados. Foi eles que criaram a capoeira como mecanismo de defesa e preservação de suas identidades culturais. Então a capoeira ela não é só um gingado, ela tem uma história. Então essa história, e possivelmente quando se praticava a capoeira, se fazia as reuniões que eram feitas para fugir para os quilombos. Então nós temos uma história muito grande, temos a história dos judeus aqui em Gurupá, que vieram do Marrocos, famílias inteiras. Chegamos aqui aonde a casa da ex-prefeita Cecília Palheta, até onde nós estamos aqui, a sede da nossa rádio. Nós tivemos 14 casas comerciais, uma do lado da outra, de pessoas que imigraram para cá, pessoas do Marrocos, de descendência judaica. Então foi muito importante também o Gurupá falar sobre isso, porque eles estiveram aqui de 1810 a 1820 e foram grandes comerciantes, e até hoje nós temos família Benayon, família Benatá, Absalão. E muito importante também falar que Gurupá foi a única cidade que teve judeus que governaram aqui Gurupá. 2 intendentes, que na época eram os prefeitos, era o nome de intendente, hoje é prefeito. Tivemos Jacob Marcos Abenatá em 1950 e Simão Benayon em 1953. Então eles foram sepultados aqui no cemitério dos judeus, que quem organizava era a família Castiel. Essa família Castiel hoje mora em Roraima, ainda tem descendentes de Roraima. E nós tivemos também, dentro dessa trajetória, Jacob Marcos Abenatá e Rafael Castiel, que governou Gurupá, nomeado por Magalhães Barata. Então, a nossa história é diversificada. Muita história de Gurupá. E se a gente for falar toda essa nossa história, vai dar 3 ou 4 programas. Tá certo, então. Olha, você que está ligando o seu rádio agora, está acompanhando o programa